Você pode praticar bullying e xingar quem você quiser. Você pode esculachar quem você quiser. O importante é não ser pego. Porque afinal de contas, nada mais natural e normal nesse mundo do que esculachar as pessoas que convivem com você, não é? E por meio deste argumento condescendente, digno de alguém que vive numa redoma, protegido de qualquer relação social que possa ser minimamente desfavorável, eu começo este vídeo para falar de algo que veio de uma pessoa que talvez não tenha uma relevância muito grande, uma autoridade muito grande, mas que recebe muitas visualizações e que tem a sua mensagem passada em grupos de zap, passada em grupos de família, visto pelas pessoas e amparado pelas pessoas. Eu gostaria de falar da Tamara, que é aquela mãe que fez um vídeo sobre o filho que não sabia cortar pão, ficou muito famosa na internet por conta disso, e depois, num dado momento, começou ali a fazer mais conteúdo, receber mais e mais visualizações, até o momento em que, esses dias, fez um vídeo dizendo do filho que foi repreendido dentro da escola por praticar bullying, falar mal do professor e ser pego fazendo isso. Inicialmente, para a gente poder entender o que aconteceu, eu gostaria de ver este vídeo com vocês, tudo bem? Rapidinho. Atualizações sobre a ligação da escola do Guilherme. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito sério. Hoje pela manhã eu falei pra vocês que a escola havia me ligado e tudo mais, falado que o Guilherme tava rindo da cara de um professor junto com outros alunos e tal, enfim. Eu vou tentar ser o mais rápida e objetiva nesse vídeo para fazer com que vocês entendam alguns pontos. Primeiro, não é normal rir da cara de um professor, é óbvio. O professor, ele é a autoridade máxima dentro da sala de aula. A questão que eu mais falei é sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia em lidar com alunos, adolescentes, crianças e afins. Ponto 2. Não é normal rir da aparência de ninguém. Só que venhamos e convenhamos. Todo mundo ri e comenta da aparência de alguém. Todo mundo faz isso. A questão é, quando eu falo não ser pego, você não faz isso na cara da pessoa. Você faz isso no off. Às vezes você faz um comentário tipo, a pessoa é desprovida de alguma coisa. Você faz isso no off com seu amigo e tá tudo bem. Agora, se você falar pra mim, porque eu não comento da aparência de ninguém, eu não falo da aparência de ninguém, porque eu acho que a gente tem que falar, mentira. Às vezes você é falsa com aquela sua amiga que faz um monte de coisa pra você. Então toma vergonha na sua cara que você fala mal da sua família inteira. Entendeu? Então é mentira. Todo mundo comenta de alguém. E o que eu gostaria de tirar deste comentário que eu trouxe, desse trecho que eu trouxe? Primeiro, a ideia de que a ética só funciona sob o olhar daquele que pode te fuder. E eu não vou falar aqui de ética num sentido filosófico antigo, nem nada do tipo, mas eu vou falar da interação social, da norma de conduta que pressupõe uma estrutura ética específica, ou seja, de uma norma social que, ao ser praticada, pressupõe justamente que existem atitudes que devem ser evitadas e que evitá-las faz parte de um bom convívio, justamente porque, independentemente do alvo escutar ou não, saber ou não, haverá consequências para esse alvo que não são controláveis, consequências que não estão sob o nosso controle. O professor, ouvindo ou não aquilo que se falava sobre ele, e pelo que parece, o que se falava sobre ele tem um quê de preconceito muito forte, pelo que parece, ele ouvindo ou não, ainda assim isso repercute e gera uma estrutura de preconceito, de possibilidade, gera uma estrutura de rancor, gera uma estrutura de escárnio em cima do professor que impossibilita que ele tenha um convívio minimamente saudável em sala de aula. E o uso do discurso cristão para tentar embasar uma manutenção da violência contra o professor é de uma sagacidade assim um pouco fora de órbita, na medida em que qualquer cristão entende que a frase, quem nunca errou que atira a primeira pedra, não significa faça escondido, não significa não critique aquilo que é obviamente errado, obviamente terrível, obviamente disfuncional, mas significa tenha tolerância a determinados erros, porque, enfim, todo mundo está à mercê de cometê-los. O que não tem nada a ver com uma tolerância, ou de certa forma, um incentivo a uma prática de um erro desde que essa prática seja escondida. Isso, na verdade, seria a própria morte de qualquer tipo de cristianismo. E a ideia da influenciadora é que exista um revanchismo entre escola e alunos, de tal maneira que a escola devesse aplicar sobre os alunos
diretamente um tipo de violência autoritária também para eles aprenderem a ser gente. Tá vendo aí como duas cabeças pensam melhor que uma? Olha aí o que a escola poderia fazer. Eu jamais iria me opor a isso. E com certeza eles iriam. Eles trabalham no período da tarde, tem que chegar todos os dias 10 horas da manhã e ajudar na cozinha, por exemplo, a fazer a merenda escolar. Eu quero ver se os alunos não iriam aprender as coisas. Você percebe? Tudo se passa como se a escola tivesse a função de, autoritariamente, inserir a criança num espaço específico de disciplina para ela aprender a ser gente. Quando, na verdade, o próprio ensinamento que a criança recebe, o ensinamento ético dentro de casa é de permissividade. A permissividade para se humilhar um professor. A permissividade para não reconhecer a própria autoridade do professor. É exigir uma autoridade institucional, ou seja, exigir que exista um poder disciplinar institucional aplicado sobre a criança e retirar de qualquer possibilidade um cultivo de uma educação que não seja disciplinar, de uma educação que possa ser, por exemplo, horizontal, que possa fazer de uma criança em formação compreender que talvez uma certa atitude disfuncional não seja uma atitude adequada dentro de uma escola, principalmente com um professor que está numa posição geralmente vulnerável perante ao olhar dos alunos. Mesmo compreendendo que perante a hierarquia da escola não seja uma posição vulnerável, exista um exercício de poder, subjetivamente é vulnerável. Subjetivamente o professor é 1 contra 40, por exemplo. Por isso é importante compreender que esse tipo de discurso, que é muito comum, que é um discurso de manutenção da violência, que é um discurso de manutenção de uma certa malandragem das relações sociais, em que a violência pode acontecer desde que ela não seja pega, esse tipo de discurso precisa ser combatido, evidentemente. Principalmente quando naturaliza através de um viés supostamente cristão, né? Quem nunca errou, que não atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que não fale mal. Quem nunca errou, quem nunca fez isso, né, que se expõe aqui para que eu possa saber que você existe. Como se o fato desse tipo de atitude ser relativamente comum retirasse a qualidade de erro da atitude, retirasse o fato de que a atitude ela é zoada, ela é muito zoada. E como se esse tipo de atitude não promovesse um tipo de revanchismo que é muito comum dentro de escola entre grupos, panelinhas de alunos. Um revanchismo de pertencimento de grupo, né? Um revanchismo em que a violência nunca cessa e a violência é naturalizada. Nesse caso, naturalizada uma violência contra um professor e naturalizada uma violência da escola enquanto instituição sobre os alunos. Como se a única resposta possível fosse a violência. Como se a única resposta possível fosse a subjugação, a submissão do outro. Como se a única resposta possível fosse, do lado do professor, aguentar a violência porque sim, e do lado da instituição, aplicar violência porque sim. Tudo bem?